Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 66, publicado em 25 de julho de 2024. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E dando prosseguimento à nossa série sobre relacionamentos para cada um dos 9 tipos do Enneagrama, hoje eu tenho o enorme prazer de entrevistar a Cris Oliver. Já vou falar dela em um segundinho, dizer que no episódio passado nós tratamos com a Rosângela Campos como é o relacionamento com os tipos instintivos como um todo, o 8, o 9 e o 1. Mas hoje a gente vai se aprofundar no tipo 8. Normalmente nós começamos as nossas descrições todas do 8 em diante, depois o 9, o 1, que são os 3 instintivos, depois os emocionais, 2, 3 e 4, e depois os 5, 6 e o 7. Então até o fim do ano nós vamos concluir essa série que eu espero que todos estejam aproveitando. A Cris é uma pessoa muito especial no seu autodesenvolvimento, fazendo trabalhos profundos com ela mesma, e ela saiu do mundo corporativo, onde era muito bem sucedida, para trabalhar ajudando pessoas, para ajudá-las a crescer, não só profissionalmente, mas também do ponto de vista do nível de consciência. Por isso eu tenho um grande prazer de estar aqui com você hoje, Cris. Oi, Urânio. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando dos tipos 8, os tipos instintivos do Enneagrama. Muito prazer em poder compartilhar um pouquinho de tudo isso que o Enneagrama veio agregando na minha vida com um grande mestre que eu tenho, que é você. Muito obrigado. E eu tenho muita honra de ter você nessa caminhada também, com os alunos mais avançados nossos. E eu vou começar te perguntando, Cris, uma pergunta bem geral, que é ser tipo 8? Mas aí em 2 minutos, não 2 horas, porque daria um papo longo. Não, pode deixar. De uma forma muito simplista, né? Se acha que a gente pode falar assim, num tipo 8, com uma intensidade de um tipo 8. Tipo 8 é uma pessoa que ele preza muito pela justiça, é uma pessoa muito direta, não é uma pessoa que não tem papas na língua, que fala realmente o que pensa, que vulnerabilidade não é um aspecto tão simples de lidar com o tipo 8. Tipo 8 gosta de lidar com pessoas que são diretas, ele gosta de pessoas fortes, né? Pessoas que tentam não ser diretas. É uma coisa mais difícil de lidar com o tipo 8. Né? Tipo 8 é um tipo forte, que às vezes é visto pelas outras pessoas como um tipo até intimidador. Isso é uma palavra que eu ouvi durante a minha vida, mesmo sem saber quando eu era 8, e aí, sabendo, isso se tornou mais claro. Acho que essas são algumas características para a gente começar esse bate-papo, né? E dá para ver aqui o lado objetivo direto seu já, que vai especificando com muita clareza alguns dos pontos principais, né? E eu sei, Cris, que você já tem essa tua caminhada e já mudou bastante, mas a gente aqui está falando também do passado e nenhum de nós mudou completamente. Então a gente tem aquelas reações iniciais, as nossas reatividades. Então, devo entender que o tipo 8 tem uma certa dificuldade de acessar as próprias emoções e de expressá-las com outras pessoas com quem ele se relaciona? É difícil de admitir no começo, né? Voltando, se você falasse isso para mim antes de começar, eu ia falar que Uhum. jamais, que eu acesso, que eu sinto, que eu... Mas é verdade, é verdade. Tipo 8 é mais... Mostrar fraqueza para um tipo 8 é muito difícil. Então, acessar a vulnerabilidade, a reação vem antes do pensar e do agir. Se achar, se falar assim, se o tipo 8, imagina que alguém está achando, e aí eu vou falar por mim, mas generalizando, que está sendo considerado fraco,
vem uma reação na hora. E lidar com emoções, mostrar as vulnerabilidades. A palavra vulnerabilidade ela só entrou no meu vocabulário com o Aham. Enneagrama. Que imagina, né? Fortona, tem que ser fortona, tem que lidar com as coisas. Então, é difícil, não é uma coisa tão simples. Que com o trabalho, Melhora muito. encarar isso já dói. Né? A primeira reação quando falam isso, falam, Hum, imagina, não é assim, não. Mas conforme vai passando e a forma. E um outro ponto, Rani, tem que estar aberto para poder Sim. ouvir isso. Porque não é em todo momento da vida que a gente ouve isso. Porque é uma forma da fortaleza que foi Sim. criada. E falar, poxa, o que me trouxe até aqui, eu vou ter que desconstruir, eu vou mostrar minhas emoções e mostrar Uhum. fraqueza. Não é? Então, isso foi uma coisa que demandou um tempo Sim. para eu poder entender e bater essa massa, e muito apoio, muita abertura, e encontrar pessoas que a gente confie, porque confiança é super importante. Me mostrar não é para todo mundo. Aqui você está trazendo, ao meu ver, Cris, muitos pontos relevantes, né, para entendermos o 8 nos relacionamentos. Um ele dá para contar nas mãos as pessoas que ele confia de fato para se abrir, se tornar vulnerável, né? Depois vai melhorando isso com o tempo. Uma outra coisa é o mecanismo de defesa da negação, né, que nós trabalhamos lá em um episódio passado do Mundo Enneagrama, que faz com que seja difícil ver coisas como essas e admitir. Você também traz uma coisa muito relevante, eu acho, que é as pessoas nem sempre sabem, né, ou, não desconfiam, que assim, dói, né, quando ouve coisas assim. E o 8 não mostra, né, essa dor, e os outros julgam como se fosse muito duro ou frio. E o 8 não é frio, não é tão frio quanto outros perfis, né? E dói, né? A única coisa que ele tenta não demonstrar para se manter forte. E aí quero dizer também que você é uma 8 sexual, o que faz com que as emoções sejam um pouco mais sentidas do que os outros 8 e de uma maneira muito intensa, né? Não assim sentidas como um 4, né? Mas ele tem uma coisa que é uma expressão mais emocional. Ele é o 8 mais emocional dos 8, eu diria assim. Você concorda com essas coisas? Concordo, né? Concordo e falar Hum, disso até chega a emocionar num momento, né? Agora. E eu estava refletindo aqui enquanto você falava, da até a minha resposta anterior, que ela foi emocional, eu sim, diria, que há um tempo atrás não sairia. Sairia uma resposta mais dura, concisa. Mas sim, o 8 sexual, e aí eu falo por mim nessa caminhada que eu tô, tem essa sensibilidade, essa coisa de, quando a gente fala eu sinto, né? A gente sente com a barriga, né? Eu brinco, a gente sente com a barriga, não é? Eu sinto, ai, aqui no coração. Antes eu achava que eu sentia só no coração, mas eu sinto com a barriga. E sim, tem essa emoção, tem essa coisa de chegar, ler o ambiente de uma forma muito uhum, clara, é, não procurando como um 6 o que, que pode, uhum, né? Mas ler isso daqui e saber, por ser sexual, quem são os meus. Eu uhum, me lembro num, num, num workshop, num retiro que eu estava com você falou assim: os seus, Cris, os seus são, né, as coisas, as pessoas. Eu falei assim: ah, quem são as pessoas com quem eu vou me aproximar, com quem eu posso sim, confiar, e sim, com quem eu posso me uhum, emocionar. Né? Mas sinto de uma intensidade imensa o que fazem. É sentir um cheiro de virar e falar assim: poxa, isso está sendo verdadeiro ou não está sendo sim, verdadeiro? Estão tentando me manipular ou não estão tentando me manipular? Mas sente, é uma coisa com uma intensidade forte. Ainda mais dos sim. protegidos, não, né? Aí dos protegidos ainda é uma intensidade ainda Claro, e ele maior. pode se sentir ferido, né, às vezes por essas pessoas, mas o outro não nota. Não é só que o 8 não nota o que o outro está sentindo, às vezes o oposto também é verdadeiro, né?
mais do que verdadeiro, né? É muito difícil as pessoas acham que é dama de ferro, coração peludo, coisas que eu já ouvi. E não é. A gente sente e muito, eu falo por mim, eu sinto e muito, mas as pessoas nem sempre percebem, porque ao mesmo tempo que eu estou sentindo, o que eles percebem é a fortaleza, né? É o peito aberto, a A voz. altivez, mas por dentro tá exato, tá super sentido aquela coisa de como que é. É o que você falou, não é um 4, mas é um sentimento muito intenso. Tô me Muito lembrando intenso. aqui de um amigo meu que é um 8, eu acredito que 8 sexual também, e que o filho dele, uma vez, e eu acho que o filho dele é um 6, é muito perceptivo, vê o que está por detrás das coisas. O filho dele falou assim para ele: Ô pai, não adianta você ficar me enganando mais, porque eu já descobri que lá no fundo você é uma moça, né? E aí desmontou esse meu amigo do tipo 8. Ele falou: pô, aí não dá, né? O Urano, você tocou num ponto lindo. É uma moça, é uma criança, que é colo, quer ser acolhido, acariciado. É isso, mas até permitir que passem todas Uhum, as camadas para uhum, chegar lá. E isso, para mim, foi uma coisa que, com muito trabalho e terapia, que é super importante também, veio vindo de virar e falar assim: é igual cebola, né? Vai tirando as camadas e o que está lá mesmo é essa hum, sensibilidade extrema, mas às vezes vai para ah, reação, para não demonstrar, vai para reação. E quando hoje eu me observo, eu falo quanto relacionamento eu poderia ter preservado até se eu não fosse tão reativa, porque eu não estava tendo a sensibilidade suficiente de entender quem era a pessoa que estava do uhum, outro lado. Tem algumas vezes que fala assim: ah, joga na água que aprende a nadar. Isso é uma realidade, mas é uma claro. realidade para mim. Né? Não é uma realidade para todas as pessoas com quem eu estou fazendo Uhum. interlocução. Então, isso é muito Nossa, que verdade. bonito te ouvir falar, Cris, nessa tua consciência. Agora, antes desse teu processo, né, voltando um pouquinho para nos explicar como é em geral o tipo 8, bem no nível da personalidade mesmo, o que são as coisas que mais irritam um 8 nos relacionamentos? E aqui eu estou querendo cobrir todos os tipos de relacionamentos, os amorosos, os de amizade, familiares, profissionais. O que mais irrita um 8 quando as pessoas fazem ou deixam de fazer? Injustiça. É uma das coisas que irrita demais. E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é o que é justiça para um 8. Né? Então, no que o 8 julga ser justiça e aquilo vem de uma forma que não é, isso irrita tremendamente, em todos os âmbitos que você falou, seja profissional, pessoal, relacionamento amoroso, amizade. Um outro ponto que eu destacaria, Urânio, é a parte de manipulação. Não falar a verdade, não ser direto, não ir ao ponto Uhum, da questão. Poxa, vem e fala. Não importa se vai doer, mas fala a verdade. Né? A verdade tem a ver com a justiça, mas fala a verdade, seja direto, vai ao ponto. Não tenta dourar a uhum, pílula, porque isso são coisas que efetivamente eu traria esses dois aspectos para a gente começar uhum. esses pontos que são bem críticos. Eu diria que não só para mim, mas para Que todos os bacana. 8, independente do E aqui subtipo, nós né? todos somos um paradoxo entre a personalidade e uma dimensão maior em contato com a essência, e alguns mais, né, quando fazem trabalho interior de autodesenvolvimento. Então, eu noto que tem um paradoxo nos 8, que é assim, ele quer que as pessoas sejam diretas, francas, claras, objetivas, mas também se incomodam muito como quando as pessoas são impositivas ou deselegantes, não educadas, mal criadas, quando falam com ele. Né? Embora ele tenha também um ponto cego de, às vezes, ser visto dessa maneira, ele se comunicando assim, mas o 8, ele
internamente ele se sente magoado ou fica mal quando as pessoas o tratam de uma maneira inadequada, né? E aí isso pode ficar muito encoberto pela emoção da raiva, que vem muito forte, mas lá no fundo tem uma dor, né? Eu acho que você tocou num ponto fantástico aqui, Urânio. Isso que você falou é verdade. Muitas vezes um 8 é visto como impositivo, como intimidador. Às vezes se expressa de uma forma tão intensa, a intensidade é tão grande, que as pessoas acham que vai brigar, que está brigando, e um 8 está simplesmente defendendo o Sim. ponto de vista dele. Agora, isso que você falou, o confronto é bem-vindo, o confronto de ideias, o confronto de, poxa, eu não concordo com você e vamos lá e argumentar. Agora, se a pessoa entra, eu brinco, entra rasgando e indelicado, isso pega. Isso pega e bastante. E, de novo, olhando para trás, eu hoje refletindo sobre até alguns feedbacks de avaliação 360 profissional, a Cris não ouve, ou a Cris quer colocar a opinião dela de uma forma tão forte, né? Eu olhando isso daí, eu falo, poxa, mas não era assim? Ou na base da personalidade, mas não é assim que tem que ser? A gente tem que defender o que a gente quer, mas se as pessoas fazem isso da mesma forma, aí muda o confronto, vira um conflito às vezes, É pode muito ser. forte, eu noto isso para os 8, mas fica mais forte conforme a pessoa se trabalha, né? Agora, Cris, a gente às vezes até chama o tipo 8 de o protetor, né? Tem aí algumas diferenças nos subtipos, que a gente já explicou também em episódios anteriores, mas como é isso nos relacionamentos, ser protetor das pessoas? E em quais relacionamentos isso aparece mais para você? Muito protetora. E aí eu vou falar meu, e depois eu faço um paralelo do que eu vejo nos 8 com quem eu convivo. Né? Tem os eleitos. E aí, Urânio, Ah, independe. tá. Se é família, se é profissional, se é amigos. Agora, falando do 8 sexual, ainda tem o Sim. pequeno grupo dos protegidos. Né? E isso acontece em todos os âmbitos. E o que é interessante, para nós é proteção, ou para mim é proteção. As pessoas se sentem, às vezes, Uhum. sufocadas. Porque a proteção é intensa de vou cuidar. Então, adianta o que quer, de forma a Sim. proteger mesmo. Só que eu recebi feedbacks às vezes falando assim, Cris, é tanto que é uma intensidade que Sim. passa o limite. Então, saber esse limiar do que nem Não, sempre é aí é fácil para gente. E aí eu vejo, falando dos outros 8 com quem eu conheço, seja subtipos, seja o autopreservação, seja o social, ou até sexuais mesmo, né? Todos têm essa mesma característica de proteção. Quem se sente, quem entende, eu brinco assim, ó, quem entende se sente protegido e se sente muito bem. Mas às vezes as pessoas falam, nossa, isso Eu sufoca. sou forte para combater as adversidades e protejo os fracos, os oprimidos. Mas aí também tem a ver com o tema do controle nos relacionamentos, Cris, no fundo? Tem, de novo, falar sobre isso às vezes Sim. não é fácil, mas tem muito. Tem muito de controle, poxa, querer saber o que está acontecendo. Aí eu vou trazer um exemplo do profissional. Eu brincava com todo mundo que trabalhou comigo. Se alguém tiver a chance de ouvir isso daqui, que trabalhou comigo, vai se lembrar que eu falava assim: olha, errou, não tem problema errar, mas me avisa, porque se eu souber do erro por outros, a coisa se torna muito pior.
E é verdade, é querer saber do que tá acontecendo, mas quando a primeira vez eu ouvi que eu era uma controladora, a minha primeira reação, volta na Sim. negação que você falou, foi falar: imagina, eu só tô querendo ter consciência das coisas para saber agir da melhor forma possível. Não era controle que estava na minha cabeça. Porque a palavra controle, assim como a palavra Hum. vulnerabilidade, falava: não, eu não sou controladora. Eu simplesmente quero saber o que está acontecendo para Sim. gerenciar melhor. Agora, eu Mas às tem isso, vezes sim. dou sugestões para pessoas que se relacionam com oitos, e eu quero ver se você acha correto, se melhoraria algo, faria algum reparo. Uma sugestão das pessoas não levarem a ferro e fogo a primeira reação do oito, que tende a ser contrária. O não, imagina, você está errado. É algo que às vezes até para o oito, é um processo de deglutir assim, aquilo, de engolir aquilo que está sendo dito, que não é fácil. E tem oitos menos conscientes que vão continuar negando para sempre, mas tem muitos oitos que estão falando não já numa tentativa de engolir aquilo que no fundo eles sabem que é verdade. E aí, portanto, para os outros, em relacionamento com os oitos, pode ser interessante se manter lá firme, sem acusar, sem forçar, mas deixá-lo fazer esse processo e não levar a ferro e fogo esse primeiro não. Mas eu queria te ouvir. Você acha que é assim? Você tem alguma coisa diferente para nos falar? Urânia, eu brinco que tem que decantar, às vezes. Decantar. Porque a primeira reação, ou melhor, no primeiro momento, é reação mesmo, é a reação da negação, é a reação de voltar para o controle. Como que eu volto para o controle? Eu vou alterar meu tom de voz, eu vou ser mais taxativa, eu vou. Como que eu vou fazer isso para voltar para o controle? Essa é uma primeira reação. Mas isso que você falou é verdade. E principalmente o que você falou antes do oito sexual. Aquilo fica como se voltasse a cena e falasse assim: doeu. Doeu magoar. E principalmente se for alguém das pessoas, que eu brinco, dos eleitos, dos protegidos, aquilo é numa intensidade decantar. Então, às vezes voltar e pedir desculpas, que antes nem considerava, né? Porque eu simplesmente fazia, poxa, acabou a Sim. situação, vamos para outra, né? Não tinha que falar nada. Mas volta e fala assim, poxa, errei, refleti sobre Sim. aquilo, eu decantei, né? Eu refleti sobre Sim. aquilo que você falou, acho que tem uma Tá. perspectiva diferente, mas efetivamente é um processo de evolução nisso. Hoje eu vejo que eu já consigo fazer isso grande parte das vezes. Tem vezes que eu ainda volto para a personalidade Sim. mesmo, para a base, defende, né, quer estar no controle, mas é um processo, né? E vai aos poucos, vai caindo as fichas de como que é isso, e aos poucos, mas é decantar. E o que você falou é uma grande verdade. Conforme você vai falando, vai refletindo aqui, vai falando, poxa, por que eu reagi assim? Por que eu estou dessa forma? Né? E é um conflito interno, às vezes, de virar e falar assim, mostrar o que eu estou sentindo vai ser Uhum. visto como fraqueza? E se eu não mostro, eu não vou ser acolhida. É uma coisa interna aqui que Sim. vai e vem, de como que é isso. Até entender que Sim. vulnerabilidade não é fraqueza. Mas Exatamente. isso E foi um processo. claro, Tá nós sendo, todos não que foi, estamos tá aí sendo. no meio do caminho. E qual é a dica para os outros, então, enquanto o oito está decantando? Primeiro, que não é fácil, principalmente dependendo do tipo que está na frente da gente, mas Hum, deixa o oito pôr para fora. sim, Deixa falar. Ouve. Ouve. Mas ouve sim. estando presente. Não é eu ouço olhando para lá, sabe, ignorando um oito. Não. Ouça estando presente. Por mais que aquilo esteja te inflamando por dentro, que o oito está falando, ouve. Às vezes pode virar e falar assim: vamos conversar um pouquinho mais tarde? Uhum, Pensa um pouco sim. nisso que eu falei. Deixa.
Deixa isso Sim. assentar um pouco para você. E o 8 vai querer continuar, eu falando por mim, né? Continuar essa conversa. Vai falar assim, ó, espera um pouco, né? Ou pode virar e falar assim, ah, entendi. Usar comunicação não violenta com 8 às vezes funciona muito bem. Eu ouvi você, entendi o que você está falando, tem um ponto de vista diferente do seu, vamos conversar sobre isso. O 8 se sente ao mesmo tempo Uhum. acolhido, ouvido, e um confronto Tá. positivo, sabe? Uma coisa de, poxa, tem Mas alguma coisa aqui então que eu não posso aprender entender que aquela sobre primeira isso. reação vai ser a última, é isso? Não, não, não. Se ficar nisso, a pessoa se fecha, se Tá, magoa, termina ali tá. e E não é vai ser verdade que o produtivo. 8 gosta de um, assim, mais de quem é forte nos relacionamentos? Como é isso? No primeiro momento, tratar com quem não é É. forte eu brinco que, e eu já falei isso algumas vezes, eu falo assim, antigamente tinha os fortes e os outros. Aí entrou os fortes, os outros e os protegidos. Os protegidos, duas categorias de protegidos, o que eu acho que eu tenho que proteger e aqueles que me pedem proteção. Porque tem gente que fala assim, ah, você me protege. De uma forma não direta, não usando essas palavras, mas que vem, que se aninha, que se acaricia. E os outros. E Uhum. depois entender que nem todo mundo é fraco, Urânio. Eu vou usar o oposto Aham. disso. Nem todo mundo é fraco. Entender as pessoas que estão na nossa Sim, frente e o sim. porquê daquilo, né? Uhum. Mas num primeiro momento, poxa, mostrou fraqueza. Eu usava, não é nada bonito isso, mas é uma verdade. Falar assim, Aham, coelho aham. assustado, né? Foge muito rápido. E não é isso, era a intensidade e a intimidação, mas literalmente, num primeiro momento lá atrás na personalidade, lidar com Uhum. fracotes era muito difícil. E ninguém é fracote, Uhum. né? Vamos falar bem Tá. claramente isso. Ninguém é fracote. Era muito mais de eu Tá, e também entender a com quem eu estava dificuldade do falando, 8 né? ser vulnerável, e vendo alguém assim, no fundo, assusta inconscientemente, né? É. Agora, Cris, é, Muito. e aí tem aquela coisa, né, que as pessoas têm dificuldade de compreender, principalmente na hora, que assim, o 8 briga com quem ele gosta e respeita, né? Com quem ele acha que é fracote, ele não briga, não vai perder tempo e às vezes até quer proteger, né? Então, quer dizer, tem esse paradoxo de que quanto melhor tá a relação e o quanto mais ele respeita o outro na relação, mais tem esse impulso, né, por dar uma confrontada, assim, para ajudar a pessoa a ir adiante. Você vê isso em você, em outros 8? Adorei a frase de ajudar a pessoa a ir adiante. E é isso mesmo, um 8 faz no É, intuito de melhorar, né? De melhorar o relacionamento. Voltando então no que você falou, né? Sim, quando há o respeito, esse uhum, embate é delicioso, porque é uma escalada de é, formas de pensar diferente, é, de desafiar, de confrontar. E para algumas pessoas, de hum, novo, não é para todas as pessoas, porque tem pessoas que não vai gastar tempo fazendo isso, porque não, a pessoa não vai entender mesmo isso, mas para aquelas que entram nisso, é uma delícia, porque vai, conversa e vem e discute. E essa discussão não é uma discussão de conflito, hum, é uma discussão de construção. É uma discussão, hum, voltando no ponto do decantar, é uma discussão que vai levando, vai ampliando perspectiva e vai mudando os pontos de vista, vai trazendo coisas novas. E quando termina, é, termina. Isso é uma coisa interessante, tá, né? Quando termina, termina. Então, vamos trazer um exemplo profissional. Tá um projeto, vamos para cá, mas tem outro cenário e tem isso, e entra naquele confronto de ideias de para onde vai. Terminou aquilo? Ou feedback, na hora de dar um feedback, de uma avaliação. Terminou, terminou.
vamos almoçar, vamos para um happy hour, vamos. E isso eu não entendia às vezes por que o outro não se sentia Sim. que acabou, né? Eu falava, poxa, não, você me magoou. Eu não magoei, eu E agora simplesmente tá tudo bem. falei o que tinha que ser dito, né? Com fatos, Ou seja, dados, o de 8 não forma guarda, direta, né, né? ressentimento, como, por Então, exemplo, isso, e a maioria das pessoas. não, não, acabou. Tanto é que às vezes fala assim, você lembra quando? Não, não lembro. Pode me falar que eu não lembro. Já foi, E é já útil as passou. pessoas Não saberem que lembro tem que disso. Mas sim, contar para o 8 qual é o impacto que ele teve. E as pessoas acham que é óbvio que ele sabe, mas não sabe, né? não sabe. Aí eu vou acrescentar duas coisas nisso que você falou. Nem sempre sabe. Quando começa a se trabalhar na evolução, começa a perceber isso, e às vezes até pode estar durante o processo falar: nossa, notei que você. Acho que. Deixa eu mudar o linguajar, É. ou deixa eu usar outra palavra, ou deixa eu tentar esclarecer, porque isso não é uma coisa tão simples. E o outro, Urânio, é o quanto dói quando recebe um Ah, feedback que foi intenso demais. uhum. Aí eu estou falando de mim especificamente. Quando, sabe, de olhar, quando acontece uma cena simples, eu comento uma coisa, a pessoa se magoa com aquilo, e eu compartilho com uma pessoa de minha confiança a situação. E a pessoa fala assim: ô Cris, você reparou que você podia ter abordado de uma E por forma que que dói? diferente esse mesmo aspecto? Dói porque traz Uhum. consciência ao tema que naquele momento eu fui para a impulsividade, ou eu fui para o controle, ou eu fui para uma coisa muito intensa, e eu não parei, respirei, ampliei perspectiva e falei: se eu fosse empática, se eu conseguisse sentir um pouco, né? Sentir eu nunca vou sentir, mas Hum, entender a perspectiva da outra pessoa, como eu poderia abordar o mesmo tema de forma diferente? Não é o que, é o como. sim. É o Hum, como falar, o como agir. Então, isso. E voltar nisso, né? Às vezes eu tenho chance de hum. voltar e falar, né? E falar, poxa, aquele dia eu falei dessa forma, refletir. Então, entra na negação. Quando eu ouvi esse feedback, nesse caso específico, de uma pessoa, eu fui para a negação e falei Sim. assim: não, mas eu falei o que tinha que ser falado. Ah, Falando, não tem problema, Cris. Só que você, que uhum. outra E forma é você fácil podia ter pedir falado perdão? isso? E aí eu fiquei refletindo muito e voltei para a pessoa com quem eu tinha vivenciado a situação. Falei, olha, pensei bastante sobre o tema. E aí é Eu acho fácil que eu pedir abordei de forma perdão, errada. falar desculpa? E a pessoa, que era um dos protegidos, abriu um sorriso imenso e falou: Ah, nossa, Cris, que bom que você refletiu. Mas até esse tipo de feedback direto, que é o assunto que a gente está falando, nem sempre é fácil, porque as pessoas se intimidam, volta na intimidação de falar o que se sentiram e é e fácil às vezes falar acabam se afastando. desculpa, assim? E como é que o E 8 dói. pede desculpa? Engole seco, Ah, engole seco e vai lá e fala. O oito hum, não tem problema em pedir aham, desculpas. O oito vai lá e fala isso. Eu acho que é o aham, processo entendi. até chegar nesse ponto, né? Processo de poxa, Sim. efetivamente eu podia ter feito de outra forma. E chegar lá e falar e pedir desculpa. Uhum, E não é sim. para todo mundo, É, né? Esse é um ponto de evolução imenso, de nível de consciência diferenciado, né? Você aborda muito esse tema sobre nível de consciência. E de pendular, tem uma palavra que você fala bastante, né, que eu acho bem bacana. O quanto a gente uhum, pendula nos níveis de consciência, né? Que dependendo do momento que a gente está, a gente volta para a hum, estaca zero do homem da caverna, né? E depois vai o homem, mulher, o ser humano da é, caverna e depois a gente vai e, evoluindo. Cris, eu vivi um caso aqui que eu queria contar, e daí eu ouvi teu comentário.
A minha filha é uma 8, também uma 8 sexual, como você. Ela é novinha, né? Tem 16 anos, mas já tá naquela fase de namoradinhos, enfim, a Bia. E ela me permite falar isso, só por isso que eu tô compartilhando, tá? Ela tinha um menino que gostava muito dela, muito mesmo, e que estava pedindo para namorar, então, e ela não queria, depois até ficou interessada, mas durante muito tempo ela não queria, e aí tinha um outro menino que ela gostava, né? E até hoje eles estão iniciando um namoro com esse segundo menino aí. Ela está iniciando um namoro. E ela me falou assim: sabe o que eu vi em mim, pai? Que o primeiro menino, ele aceitava muito tudo que eu falava e deixava eu liderar, eu controlar. E o segundo, ele nunca me deixa controlar. Ele é uma pessoa que, inclusive, vai lá e ele mostra a força dele. O primeiro eu sentia que não era tão forte. E eu noto que, no fundo, eu mostro toda essa força, mas eu espero que alguém forte venha para perto para eu não precisar ser forte. Eu queria ouvir teu comentário se isso faz sentido para você. Ressoa imensamente aqui, É. ressoa muito, né? Uhum. Porque no fundo eu quero ser, apesar de quem não me conhece, eu sou grandona, tenho 1,76 m, mas o que eu quero é ser pega no colo e ser protegida, né? Apesar de dar a proteção, todo mundo chega até mim, fala, eu me sinto protegida do seu lado. É verdade, mas quem vai me proteger, Sim. né? Só vai me proteger os fortes. Hum. Não estou falando de um tipo 8, mas a pessoa que não se intimida, que vem, que coloca os pontos de vista e que cuida, que toma iniciativa, que faz. O 8 sai por aí fazendo as coisas, tomando iniciativa, mas ele quer sim nas pessoas que ele confia. Isso é bem importante. Então, nesse caso, né, Pessoa, não né? é Uhum. qualquer pessoa, Sim. né? Não é qualquer pessoa, é a pessoa que eu confio que Aham. aquilo vai tomar iniciativa. Porque, voltando na palavra mágica, eu estou entregando o controle. Aham. Mas eu tenho que entregar o controle a quem eu confio muito. Aham. Muito. E confiar muito não significa que a pessoa vai fazer todos os meus gostos. Confiar muito significa que a pessoa até vai confrontar, às vezes, meus gostos, Hum. mas que vai tomar a iniciativa dele. Pode ser coisa simples, isso também se aplica à amizade, Urano. Pode ser coisa simples do tipo, onde a gente vai jantar? Aham. Sim. O 8 vai sugerir 3 lugares, né? No meu caso, como taurina, eu vou adorar sugerir lugar para comer. Mas se a pessoa chega e fala, não, vou fazer uma surpresa para você, vou te levar num lugar legal. Nossa, ainda mais se acerta, sabe? Não é que vai me levar num lugar legal que eu não vou, mas se acerta, aquilo é o máximo. Ah, que Né? É a legal. entrega mesmo, é o se sentir protegida. Sim. Cris, a gente já vai aqui se encaminhar para o fim da entrevista, infelizmente, porque tá uma delícia e todo mundo tá aprendendo muito, tenho certeza. Mas, assim, resumidamente, então, o que que é uma dica que você dá para os oitos que queiram melhorar os seus relacionamentos e também para quem está nos relacionamentos com oitos, para que o relacionamento melhore? Uma dica para cada um dos grupos aí. Para o primeiro grupo, um 8 que está no relacionamento, escute mais. Uhum. Leia seu corpo, escaneia seu corpo, porque os triggers, os momentos de raiva, os pontinhos que vão vir, aprenda a decantar durante, não só no depois. Aprende a decantar no durante isso daqui. Mostra as vulnerabilidades. Hum. Às vezes, mostrar as vulnerabilidades vai conectar ainda mais com a outra pessoa. Uhum. Mostra aquilo, não vai ser mimimi, não vai ser. Não, mostra, olha, o que você. De uma forma super empática até, de uma forma que a pessoa te escute. Isso que você me falou, fala do fato, fala do sentimento, fala daquilo que gerou em você. Uhum. Isso é super importante para conectar ainda mais com a outra pessoa. Sim. E para quem está do outro lado, está conversando, lidando com 8, não acha, a gente conversou bastante disso, não acha que a primeira reação é a reação final. Aham. Né? Hum. Sabe?
acolhe, fala, mostra carinha. E aí eu estou falando muito na perspectiva de um 8 sexual, de proteção, mas eu acho que isso serve não só para o tipo 8, mas para qualquer tipo, mas qualquer relacionamento. Coloque seu ponto de vista. Fale o que você está sentindo. Não ache que eu 8 ou eu, Cris, vou entender aquilo que você quer falar. Sim. Seja explícito, seja direto. Sim. Compartilhe isso, que vai ficar muito mais fácil no relacionamento. Uau. E aí só dizer que os 8s que ainda não fazem muito trabalho de autodesenvolvimento, eles podem ser que demonstrem que te ouviram, que te ouviu, assim, e que você estava certo, mas sem falar. Ele vai demonstrar com ações, né? Nem sempre vai abordar isso com você, o 8, na tua vida, né? E, Cris, você que já se desenvolveu bastante, que já está mais em contato com as emoções, diferente dos 8 que, quando sentem algo, vão querer fazer algo a respeito, sem sentir tanto. Qual é o teu próximo passo, assim, só para a gente ter uma ideia do processo de uma 8 em desenvolvimento? Primeiro que é passo a passo, né? Não são passos grandes, né? Às vezes a gente anda 3 passos para frente, volta um, e aí reflete. Mas eu acho que meu próximo passo é cada vez mais ter consciência daquilo que eu faço, né? E conseguir não reagir. Isso que eu falei de 8s, parem, reflitam, escaneia seu corpo, porque a raiva vem de uma forma verbal e não verbal. Às vezes, o fechar o rosto assim, aquele negócio está fervilhando, mas não é fervilhado que é um vulcão pronto para erupção. Sim. É aquele negócio que vem até a pontinha da língua, dá uma mordidinha na língua às vezes, né? Respira antes de soltar aquilo lá. Então, o meu passo é, e o livro da Bi fala muito nisso, né? Autoobservação constante, né? O lema das bandeirantes, dos escoteiros, sempre alerta, é uma grande verdade no meu caso. Sempre alerta. Antes de ir para a reação, a hora que está notando que vai, porque o corpo dá sinal. Sim. O corpo dá sinal. Seja a postura, seja o abrir o peito, seja... Não, nesse momento, se por um segundo eu consigo respirar, e esse é meu exercício diário e constante, eu não vou para a ação sem trazer para o pensamento. Uma coisa que eu aprendi muito no meu caminho de desenvolvimento é: 8, vai para tuas flechas 5. Reflete um pouquinho antes de ir para a ação. Então, o meu caminho de desenvolvimento forte é isso. Ir para minha flecha 5, racionaliza e aí vai, porque senão eu vou para a impulsividade da ação. Esse é o meu caminho particular. Muito, muito sofisticado, muito bonito. E também acho que tem algo que você falou aí, sim, né? Ir menos para a ação. E aí eu acho que quem vai menos para a ação entra mais na receptividade, né? O 8 não tem tanta facilidade em receber, né? Ele está lá mais no modo ativo do dar, né? Literalmente, Urânio, receber. Foi até um contrassenso falar nisso, né? Porque eu falei que, poxa, o que eu quero é ser protegida, ser cuidada, mas me permitir, e a palavra é permissão mesmo, a isso nem sempre é fácil. Nem sempre essa permissão é dada, né? De receber, em vários sentidos. Sim. Cris, tenho certeza que todos gostaram muito da entrevista, foi muito bonita, tocante, emocionante, para ver os diferentes aspectos aqui do 8 nas relações. Eu agradeço muito pela tua contribuição ao podcast Mundo Eneagrama e também te parabenizo pelo teu processo. Brana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa escola que é a minha alma mater em Eneagrama, a CIPI, né, e compartilhar um pouquinho desses passos que nesses anos de estudo tenho dado, mas muito por vir ainda.
E agradeço demais a oportunidade mesmo de estar compartilhando esse pouquinho aqui com vocês. Obrigado, Cris, pela sua abertura. Obrigado, querida. E a você que nos ouviu, nosso obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama e a essa série que estamos fazendo sobre relacionamentos. Um obrigado ainda mais especial aos alunos dos cursos da CPI, os cursos online, os cursos presenciais, os workshops, os retiros, e também aos membros da CPI Online, nossa plataforma de conteúdos onde as pessoas se aprofundam mais além do podcast. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o nosso próximo episódio do Mundo Enneagrama.